seus lindos, bem-vindos ao Agita. Hoje eu tô aqui com ela, no auge dos seus 36 anos, mãe de duas figurinhas maravilhosas que eu sou apaixonada, minha amiga, psicanalista. Aí eu vou ter que colar agora, tá? Vou ter que colar, porque é muita coisa. Mentora com ênfase em autocuidado e autoestima, Jéssica Siqueira! Começar, eu queria saber como é que foi pra você essa escolha de ir pra psicanálise. Assim, eu sou farmacêutica, né, na primeira formação, na primeira graduação, e eu sempre trabalhei muito essa questão da terapia pessoal. Em algum momento, eu desenvolvi muito isso com os amigos. Eu sempre fui a que gosto de ouvir, de aconselhar, só que chega um momento que você aconselha baseado nas suas experiências, né? E numa conversa com a minha terapeuta, ela disse, por que você não faz psicanálise para você se conhecer melhor e para você ter uma bagagem? E aí, por que eu escolhi a psicanálise em si? Porque todas as outras abordagens, a maioria trabalha o presente, né, o presente, isso é importante, mas a psicanálise, ela traz a vivência da infância. E hoje eu vejo a importância que tem o que a gente viveu na infância, como ela traz o adulto que a gente se torna. Reflete, né, nas nossas escolhas. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu vi a importância, né, de trazer esse conteúdo de forma mais profissional. Aí eu fui atrás dos cursos, e a ênfase em autocuidado e autoestima começou porque eu entendo que essa é a base de tudo. Se você tem um autocuidado, você necessariamente vai ter uma autoestima mais elevada, e tendo uma autoestima fortalecida, você vai ter relacionamentos mais saudáveis, segurança, e isso vai evitar uma série de outras questões que podem vir a ter. E quando você fala em autocuidado, mais especificamente do que a gente está falando? Porque quando eu penso em autocuidado, normalmente vem a questão da saúde física, né? A questão da alimentação, de fazer exercícios, enfim. A gente, voltando mais para a saúde mental, o que está mais ligado nessa questão do autocuidado? Realmente, o autocuidado, ele está sendo muito colocado, né, como a questão física. É o hidratar o cabelo, fazer as unhas, fazer uma maquiagem, colocar uma roupa legal, isso é muito bom. Mas eu acho que o autocuidado genuíno, ele tem que vir de dentro. Porque tem muitas pessoas que elas estão dentro dos padrões de beleza impostos pela sociedade, mas que por dentro está sempre um vazio. Então é a pessoa que ela alcançou, de certa forma, o corpo perfeito, ela tem uma estabilidade financeira maravilhosa, só que ela sempre se questiona, ela sempre está em crise existencial. Né? Então esse autocuidado genuíno, ele vem do quê? De você tirar tempo para você, da gente quebrar essa crença do esforço, do não descanso, né? Porque temos essa crença instaurada em nós. Eu acho que a nossa sociedade é muito imediatista, né? Tudo é pro agora, e mesmo o descanso se torna uma coisa problemática. Sim, e a gente está vindo numa questão de eu tenho que ser produtivo o tempo todo. Isso é bom, muito bom. Só que tem um momento que essa produtividade ela também se torna tóxica. Porque você está sempre fazendo algo para ser produtivo. Então você nunca está de fato cuidando. O que é o autocuidado para mim? Para mim, é parar, ler, conseguir sair com os meus filhos, conseguir ficar sentada na minha varanda tomando um café sem pensar em absolutamente nada. Então esse é o autocuidado interno. E aí, claro, né, puxando para a questão da minha área, quando você percebe que você não consegue lidar, seja com o silêncio, seja com o tédio, que você não consegue identificar o que de fato você gosta, e você só tem esse autocuidado físico, aí é hora de você procurar uma ajuda. Para você se conhecer, porque através do autoconhecimento você também vai saber colocar limites nas pessoas, saber o que é saudável para você e o que não é, e isso vai evitar também que você entre numa roda de ratos, que a gente fala, né? Que nunca tem fim, que eu tenho que estar produtiva, eu tenho que estar, até que de repente eu tenho um burnout, eu tenho uma depressão, eu tenho uma doença mais grave de saúde. O negócio é não esperar chegar nos extremos, né? Sim. É isso, ficar ligado aos sinais antes para poder fazer esse cuidado desde o começo. E sempre procurando a ajuda de um profissional, né? Eu acho que hoje a gente tem um monte de coach na internet dizendo várias coisas sobre tudo, e a gente precisa mesmo focar num cuidado mais profissional. Eu acho que isso é importante, porque, igual você falou, a gente tem, hoje em dia, por exemplo, tem até testes de transtornos na internet, você acha um monte. E aí é normal as pessoas, eu sou ansioso, eu tenho déficit de atenção, eu tenho autismo.
Autodiagnóstico, né? É um autodiagnóstico. E aí eu não faço uma terapia personalizada, porque a Jéssica tá no Instagram falando, então tá tudo bem. Tem essa necessidade de um tratamento personalizado, de uma avaliação personalizada. Porque é sabendo da onde você vem, as crenças que você tem, como foi a convivência do seu pai com a sua mãe, é que eu vou chegar no porquê daquilo. E muitas vezes, por incrível que pareça, o paciente ele chega até mim com uma queixa específica. Bem porque eu estou tendo crise de ansiedade. Aí você vai buscando, vai aprofundando. Não foi uma crise de ansiedade que trouxe ele até ali. Aliás, a crise de ansiedade não chegou até ali. Ele não nasceu ansioso. Ela foi devido a vários fatores que às vezes ele nem lembra, porque aconteceu na infância. E aí você vai puxando aquelas linhas e vai desenrolando esse novelo, né? Sim. E aí você falou de uma questão extremamente importante, que está em alta demais, que é a tal da dona ansiedade, que agora a gente tem personificada no Divertidamente, né? Eu confesso que assistir o filme pra mim foi um gatilho, assim, muito forte, de ter visto a Riley. Você já assistiu? Já. Você não assistiu, spoiler agora, spoiler alert. Mas assim, ela tem uma crise de ansiedade durante o filme, e aí pra mim, que sou extremamente ansiosa, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? A criança sem entender nada e eu chorando que nem uma criança assistindo o filme. Mas assim, se você pudesse dar dicas de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia pra melhorar e lidar com essa bonita, o que a gente podia fazer? Bom, acho que primeiro é muito importante a gente falar que a ansiedade, de forma controlada, ela é muito boa. Porque a ansiedade, ela te previne, né? A ansiedade, ela te traz medo. Se você não tivesse medo, você vai sair fazendo coisas à torta direito. Então, assim, até no filme foi muito bem retratado, porque ela chega dominando. E no começo todo mundo fala, ela é fantástica. Porque ela, realmente, ela tem que lidar com um monte de questões da adolescência, né? Amizades, e isso e aquilo, aquilo. É ótimo isso. A ansiedade, por exemplo, ela nos programa eu vou estudar o conteúdo porque amanhã eu tenho uma entrevista. Eu vou separar a roupa que eu vou usar para a entrevista. Então ela te previne, ela te antecede. Mas quando ela chega num nível de controle total sobre as outras emoções, que é o que o filme traz, te gera insônia, te trava diante de um cenário, faz com que você imagine os piores cenários possíveis dentro de uma situação comum. Isso se torna um problema, né? E aí não adianta eu falo que eu trabalho com as duas vertentes. A questão dos hábitos, porque quando você cria hábitos preventivos, a chance de chegar de fato numa crise ansiosa ela é mais demorada, né? Então acho que a primeira questão é os hábitos. E aí os hábitos, parece uma coisa maçante, a gente sempre bate meio que nas mesmas teclas, tá? Mas é você aprender a respirar. Porque, de forma consciente, muitas vezes a gente nem faz isso. Né? Eu faço. E a gente está acostumado a acordar atropelado. São 2 minutos. Você acordou, sentou na sua cama antes de sair, 5 respirações profundas, você já vai oxigenar pelo menos o seu cérebro. Né? Dormir bem. Isso é muito importante. E aí a gente poderia dar uma aula sobre sono. Mas tem a questão do, eu funciono melhor à noite. Se você funciona melhor à noite, já tá errado. Porque a gente tem naturalmente o ciclo circadiano. Fomos feitos para descansar à noite. Né? E aí isso eu trago a bagagem da farmácia, da bioquímica que eu estudei. E quando você funciona melhor à noite, alguma coisa já está desregulada. Então, com um sono não regulado, você vai ter maior propensão à ansiedade. Por quê? Você não vai trabalhar bem, você vai ter dificuldade, às vezes, até de fazer uma alimentação com mais calma, uma alimentação mais saudável. Aí você vai procrastinar, e a procrastinação vai te gerar ansiedade. Então é todo um ciclo, né? Então o dormir bem, se alimentar bem, é uma técnica que eu gosto de passar muito para os meus pacientes, é a questão do escrever. Me ajuda muito. No momento que você está ansioso, a sua cabeça está um balão de ideias, um balão de pensamento. Então, pega um papel. E não é no celular, porque já é comprovado que a escrita é que causa as conexões neurais mais importantes. Então, pega um papel e coloca tudo, por mais absurdo que seja. A sua ansiedade é por conta da sua rotina, então é mais um hábito. Estabelecer ou pré-estabelecer uma rotina. Deixar uma agenda, deixar um planner, deixar um bloco de notas. Porque o ansioso, ele precisa de previsibilidade.
E a criação da rotina vai trazer isso. Então, mais ou menos, você sabe o que vai acontecer no seu dia. Agora, se a ansiedade deriva de pensamentos e situações, é colocar no papel também, solto. Porque aí você vai esvaziando a mente. E por fim, né, na questão dos hábitos, é uma técnica que eu chamo de DCD. Eu aprendi com Augusto Cury, num dos livros dele, que é você discutir, criticar e decidir. Quando o pensamento ansioso vem, você vai primeiro discutir com ele. Mas por que eu estou pensando isso? Tem fundamento? Não tem? É uma coisa que pode acontecer? Não pode acontecer? A crítica, não, mas tudo bem, eu vou, por exemplo, eu tenho medo de dirigir. Pode acontecer de eu bater o carro? Pode. Vai acontecer? Não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre o que eu posso fazer. Eu posso prestar atenção na direção, dirigir dentro das leis de trânsito, não mexer no celular, fazer o meu melhor. O que o outro vai fazer está fora do meu controle. E por fim, eu decido que esse pensamento não vai fazer parte. E aí você precisa, na hora da decisão, você precisa parar o que você está fazendo. Porque a gente está muito no piloto automático. Muito. Então é parar mesmo e falar, não, esse pensamento não vai tomar conta de mim. Esses são os hábitos, né, que eu costumo dizer que são os pilares. Mas, por exemplo, você já está numa crise ansiosa. Já tô a milhão, já acordei. O que eu faço, né? Repetindo, mais uma vez, respiração. Para tudo que está fazendo. Porque você tentar lutar contra esse pensamento só vai fortalecer mais ele. Entende? Então, para o que você está fazendo, entende por que esse pensamento está vindo. Vê todos os cenários possíveis que podem acontecer. Faz a técnica da escrita, se precisar. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho no notebook. E eu tô com a minha cabeça ansiosa porque eu tenho uma reunião às 2. Pega um papo com a sua agenda e marca reunião às 14 horas. Pronto, você já eliminou aquilo ali. Se tornou real, né? Sim, você já trouxe, você sabe que tá marcado, ok. Né? É uma técnica que que inclusive foi comprovada cientificamente. Tem muita gente que não gosta, mas vale a pena testar. Lavar louça. Interessante. Você vai deixar a família toda feliz porque vai estar estudando. Mas já foi feito um estudo, colocaram pessoas para lavar louça durante uma crise de ansiedade. E no começo é aquela coisa, né? Mas o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso resolver, Depois a pessoa vai entrando ali, de certa forma, isso ajuda com que ela tenha até insights criativos. E baixam os níveis de ansiedade. Interessante, amiga. É uma técnica que já foi comprovada. Olha só, quem diria que lavar louça ia ajudar a ansiedade? Maluco isso. Por fim, né, mais um clichê, mas que é tão essencial quanto tudo que eu já falei, a questão do exercício físico. E quando eu falo do exercício físico, eu não falo de 1 hora, eu não falo de uma academia, eu falo... Aquela caminhadinha de minutinhos no dia a dia, funciona? Funciona, gente. Funciona. Eu costumo dizer que, assim, o fato de você sair de casa, você colocar os seus pés na terra, você ter contato direto com a luz do sol, e você caminhar, que seja por essa terra, 5 minutos já vai surtir efeito, né? Mas assim, fazer só um detalhe. Quando a gente pensa nessa caminhadinha, é uma caminhadinha focada em caminhar. Não é com o celular na mão, não é fotografando, não é o seu corpo, porque assim, daí também cai num ponto importante. Por exemplo, tem muita gente que fala, mas eu trabalho a pé. Quando você se veste para trabalhar, seu cérebro entende que você está indo pro trabalho. Você está fazendo um movimento no seu corpo, sim. Mas a questão da ansiedade é trabalhar a saúde mental. Então, para o seu cérebro, você está direcionado ao trabalho. Agora, você colocar um tênis, eu vou caminhar. Como você falou, deixa o celular, né? Faz um story se quiser para motivar o pessoal, tudo bem, maravilhoso. Mas não ficar ali. Parar e sentir mesmo presente. Porque aí o seu cérebro vai entender. Eu estou caminhando. Eu estou em contato com o meu corpo. Não estou indo para fazer algo, né? Tem que ser uma tarefa para ele o caminhar, para trazer os benefícios. E mais uma vez, é sempre chamar para o presente. Porque o ansioso, ele vai sempre estar no futuro. E às vezes é aquela hora que, por exemplo, eu já fiz isso, muito tempo antes desse conhecimento. Você está fazendo um curso online, e você está fazendo a unha, e você está lavando louça, e você está respondendo WhatsApp. No final, você não fez nada. Faz direito, né? Não foca em nada direito. Então, assim, eu tenho 5 minutos disponíveis para exercício físico, são 5 minutos.
Só que eu acho, aí tem a questão dos treinos no YouTube, para você fazer é bacana, né? É muito legal, é uma forma de atividade física também, mas a gente não deve esquecer que a gente veio da natureza. Sim. E eu bato muito nessa tecla. A gente precisa do contato com a natureza. A gente precisa da luz, a gente precisa do ar, a gente precisa da terra. E os melhores remédios, por incrível que pareça, eles estão gratuitos e disponíveis para todo mundo. Mas a gente sempre coloca muita coisa. Acho que a gente precisa olhar com mais carinho, né, para o nosso redor, de fato, sim, né? Sair um pouco desse mundo digital e ir para o mundo real, de fato. Sim, e assim, eu acho que um ponto muito importante também é a gente entender, a gente aprender a analisar as desculpas que a gente dá. Porque para tudo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, por que você consegue fazer corrida, estudar, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos e eu não consigo? Só que se eu sentar no sofá, de repente, num estalar de dedos, eu fico 2 horas rodando no Instagram. É o vício do dedinho ali, ó, no feed, o tempo todo. Então, eu acho que é aprender a priorizar, e aí eu volto, né, na questão da autoestima. Tudo isso vai fortalecer uma coisa está interligada à outra, né? A sua autoestima, porque você não consegue dar pro outro o que você não tá dando nem pra si. Então, você não vai conseguir apagar um incêndio se você já estivesse queimando há muito tempo. E a gente tem vivido muito isso. A gente quer pílulas mágicas. Como a nossa geração é a geração do imediatismo, o paciente chega para mim e fala, eu quero um medicamento. Mais fácil, né? Eu quero um remédio. E tem muita coisa que não vai resolver. Pelo contrário, ele vai... Eu sou da indústria farmacêutica, posso falar, né? Ele vai melhorar uma coisa, ele vai fazer uma série de outras coisas. Então, qual é o preço que está disposto a pagar? Né? E assim, olhar com carinho pra gente. Falei isso com uma paciente minha. Se você retomar quando você era criança, como você se sentiria? Você teria coragem de fazer com aquela criança que você faz com você hoje? Né? Olhar com mais carinho para nós mesmos. Porque a gente é muito crítico, a gente se compara demais, principalmente na rede social, e isso é um perigo, porque ali é só um recorte. Sim. Então, você buscar sempre a sua essência, né? E não esquecer nunca das conexões naturais, como eu estou falando. A gente tem tudo disponível. Eu não tenho dinheiro para academia? Coloca um tênis e vai caminhar. Eu não tenho tênis? Coloca um chinelo e vai caminhar. Eu não consigo ir para um parque natural. Tá, mas qualquer lugar tem um gramado, tem um campo. Não consigo sair da minha casa. Procura um lugar que bate sol. Fica ali 5, 10 minutos. Tá ótimo. É sobre, então, na verdade, se olhar, se priorizar. Sim. Eu acho que até a gente ser um pouquinho egoísta, né? Nesse lugar, não num egoísmo ruim, né? Quando a gente fala egoísta, todo mundo fica meio, meu Deus, mas como assim eu vou ser egoísta? Não, é se cuidar mesmo, porque você não vai conseguir cuidar do outro se você não estiver bem. Sim. É basicamente isso, assim. Muito obrigada por participar, por ser muito feliz. Esse é só o primeiro de muitos, tá? Fique sabendo que a gente vai conversar sobre muita coisa ainda. Sim. Os meus queridos do Agita, fiquem de olho que logo tem novidade, tem muitas coisas lindas vindo por aí. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. Já é seu Instagram? Meu Instagram é jessicasiqueira.psioficial. Então segue ela lá também para dicas, que é direto ela tá dando dicas maravilhosas. Um beijo, obrigada! Obrigada, até! Gente.